Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast, parte do projeto Legado, em comemoração aos 50 anos da SZL Imóveis. Eu sou Augusta Coutinho, diretora da SZL, e hoje estou recebendo a minha grande amiga Fábio Bétega. Que alegria! Obrigada por me convidar. Imagina. Me deixar fazer parte desse projeto. Imagina, gente, eu tenho que confessar, essa ideia de todos esses podcasts foi dessa mulher maravilhosa que eu achei que eu nunca ia conseguir fazer isso e eu tô me sentindo assim, a entrevistadora já. Eu falei, mas ela que viu isso em mim e eu só tenho que agradecer. Amiga, quando o talento é nato, a gente só tem que extrair essa essência das pessoas, porque muitas vezes a gente fica tão transtornado e ali imerso no dia a dia. Para mim era muito claro, assim, essa tua habilidade de comunicação, esse teu entusiasmo. Então, eu que agradeço por você acreditar nesse projeto e bancar, assim, no sentido de vamos fazer. E acho que o resultado vai ser incrível, já está sendo, né? O pessoal ainda vai ver bastante coisa por aí, mas a gente... aquilo que eu falei que medo... né? Mas é um medo bom, um medo gostoso, aquela formiguinha ali que fica coçando assim, será que eu vou, será que eu não vou, faço ou não faço? Por fazer uma coisa diferente, né? E por ser 50 anos da empresa e eu estar fazendo quase 50 anos também, eu falei, meu Deus, a gente começar a fazer uma coisa nova nessa idade também é um desafio, né? E assim, tô adorando. Mas eu acho que o mais bonito da vida é você se colocar à prova e sair da tua zona de conforto, porque a zona de conforto, ela é sempre muito quentinha, né? E a gente fica ali confortável. Mas por que eu vou me meter num negócio novo se eu tô tão bem aqui, eu não preciso fazer um esforço? Mas às vezes eu penso por um lado de propósito e eu penso, o que eu posso dar pro mundo? Então, muitas vezes a gente pensa no propósito como uma coisa grandiosa, como uma coisa de, puxa, vamos mudar a realidade do mundo inteiro. E não, muitas vezes você só precisa colocar uma inclinação natural, uma coisa que você faz bem, uma verdade que você tem para você. E você sabe tanto, você tem tanta experiência de mercado, de vida, tantas histórias bonitas e interessantes para contar. Então, acho que vem muito a esse encontro. E eu acho que essa mentalidade flexível de você se colocar à prova e se sair super bem, né? Porque é uma habilidade que você já tinha, não era uma coisa que você ia ter que... né, uma curva de aprendizado muito grande, que muitas vezes é o que inibe a gente de tentar algo novo. Então, era mais assim, esse tá com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Que eu acho que é por aí. Foi mais ou menos por aí o que aconteceu. Se aliás, sabe uma coisa? Vamos. A gente se jogou na piscina ali, se a gente se afogar vai ser pouquinho. Não, e a gente também, lá na Like, a gente nunca tinha feito projetos de podcast execução. Então, para nós também foi um aprendizado com você, mas assim, com muita... confiança primeiro de que daria certo, porque você e os convidados que você selecionou para virem conversar são incríveis, então não tinha como dar errado. Nós escolhemos um parceiro que é o Podcast Curitiba, que também são incríveis, infraestrutura completa, então assim, eu acho que essa escolha de parceiros também deixa a gente muito confortável, né? São as pessoas que a gente tem ao lado, verdade, que a gente sabe que pode contar e que por mais que eventualmente uma ou outra coisa não saia como a gente gostaria, mas é sempre um aprendizado e sempre as coisas vão dar certo porque a gente tem as pessoas certas do lado. Muito obrigada. Eu só te agradeço. Gente, eu nem apresentei a Fábio, a gente já começou a conversar porque assim funciona aqui. Deixa eu te apresentar, né? Aquela assim, vamos parar de falar um pouquinho, deixa eu te apresentar pra gente começar do começo. Vamos lá. A Fábio, pra quem não conhece, ela é dona da agência Likewise, né? Que é uma empresa fantástica, que eu adoro bastante. É uma empresa que eu tenho no coração, assim, que vocês têm a mesma linha da gente de focar as pessoas e fazer o melhor por elas, né? A gente no imóvel e você no branding, vamos falar assim, né? E são coisas que a gente nota que são, hoje em dia, tão decisivas, né? A gente saber aonde focar, né? Porque não adianta você querer focar, eu vou focar só no X.
Não, você tem que focar na pessoa como um todo ali para você entender o X, o Y, o Z, porque não adianta você focar só um pedacinho. Mas isso nós já vamos conversar. Lá vou eu de novo, Tá nem te apresentei ainda. A Fábio é design gráfica, né, de formação com especialização em marketing pela Federal e em sociologia da organização pela Universidade de Trento, na Itália. Muito chique você. Chique. Hoje o propósito é descomplicar o universo das marcas para pessoas e negócios. Ela é founder da agência de branding e digital Likewise. Tem mais de 20 anos mesmo essa carinha de menininha, tem mais de 20 anos de experiência liderando projetos de marketing e branding para grandes empresas do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos. Vocês acham que ela é pouca coisa? Não é, não. Fábio, assim, o que a gente pode... Eu queria que você começasse falando... Gente, ela não é só minha agência. Ela também é minha proprietária de imóvel. A gente aluga e administra o imóvel da família dela. E, assim... Eu vi que quando você trouxe teu imóvel, que você sabia com quem que você estava deixando, né? Assim, sim. Não, vai deixar lá, a família querendo ou não querendo, é lá que vai ser, porque eu sei como ela cuida. E você já me falou isso, e eu fiquei super feliz. Então, assim, vamos começar do nosso relacionamento. Conte um pouquinho do que você pensa da imobiliária, ou por que você resolveu deixar teu imóvel com a gente, e depois a gente vai entrar na linha do branding. Vamos lá. Então, né, Augusta, eu já te falei essa história várias vezes. Você foi a minha primeira cliente oficial da Likewise. Então, nós começamos trabalhando ali na parte digital e depois, à medida que os anos foram passando, a nossa atuação com você, ela foi ampliando. Uhum. E eu sempre tive muito contato de perto com esse cuidado mesmo que vocês têm com o processo como um todo. E dentro da minha percepção, ali trabalhando com vocês, para mim ficou muito claro que esse cuidado, ele acontece em todas as pontas do trabalho. Então, é o trabalho com o inquilino, é o trabalho com o proprietário. E isso, quando a gente está falando do branding, ele é um elemento essencial, porque é a tua reputação. Então, você está construindo a tua reputação à medida que você está atendendo os seus clientes. E quando a gente teve a situação de ter um imóvel para alugar, e a gente, claro, nem cogitou em deixar em outra imobiliária. Primeiro porque, né, nós temos um relacionamento de anos, um relacionamento pessoal. E segundo porque também já conhecia de perto essa reputação da SZL e essa atenção aos detalhes que vocês têm. E quando a gente trouxe o imóvel, era uma época um pouco conturbada, era pandemia, eu estava mudando de país. Lembra? A gente estava com o imóvel, tinha que fazer reforma, eu estava com viagem marcada, as datas elas não estavam muito encaixando. E você simplesmente virou para mim e falou assim, puxa, deixa comigo, eu resolvo para você, vai viajar, faz teu negócio, eu resolvo. E eu fiquei pensando assim, falei, puxa vida, né? Que incrível, ela tá fazendo isso para mim. O meu imóvel é um imóvel de um valor de aluguel relativamente baixo, então a taxa de manutenção, eu falei, nossa, mas não vai nem pagar o trabalho dela. Mas ela falou, é o jeito que eu faço com todos os meus proprietários, independente do tamanho do imóvel e tal. E eu me lembro que a gente teve algumas questões ali com o prestador de serviço, que era um prestador nosso, né? Da entrada da primeira locação. E eu me lembro que você foi muito ponta firme. Você ia lá, né? Se precisasse brigar com ele, brigava. Se precisasse fazer vistoria, ir lá no imóvel. Então, assim, isso me encantou muito. E desde que o inquilino entrou no imóvel, nós nunca tivemos nenhum problema. Que tem que fazer eventuais melhorias no imóvel, a gente faz, né? Como... É de olho fechado, a gente não precisa ficar pensando e gastando fosfato para qualquer coisa do processo. É tudo muito linear. Depois desocupou. Puxa, Fábio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente, né, sempre num acordo muito positivo, assim. Então, isso, para mim, só reforçou a percepção de marca que eu tinha. E eu acho que grande parte também dessa ideia da gente fazer o legado é justamente trazer essas histórias, porque muitas vezes essas histórias elas ficam nos bastidores, né? A gente sempre costuma falar que as histórias boas, elas são contadas nas rodas menores, e é assim que a reputação, o boca a boca, ele vai acontecendo. Mas muitas vezes o que vem à tona, às vezes são histórias ruins, que são a menor proporção, mas são aquelas que as pessoas fazem questão de muitas vezes olhar. Então eu pensei, puxa, tem tanta história boa, tem tanta experiência boa,
de quem é proprietário, de quem é inquilino. E eu acho que esse respeito que vocês têm com as relações, isso é algo muito admirável. E é por isso que, claro, vocês chegaram aos 50 anos, porque se não fosse essa base sólida de valores e princípios, vocês não estariam aqui com certeza, né? A gente sabe que hoje o mercado, uma boa cara e uma certa experiência, ela não sustenta. Vocês têm todo esse alicerce que faz com que a marca seja forte. Ai, obrigada, é isso aí, você falou tudo, é esse cuidado, e assim, é aquilo que eu digo, não é porque você é você que eu vou cuidar do seu imóvel diferente, não. Qualquer pessoa que chega para mim, eu fui indicada e você tem que me atender, não quero outro. Como várias vezes aconteceu, que o pessoal pergunta, né? Ah, como é que você faz angariação? Eu angario o meu telefone, apita lá, dizendo, eu quero deixar meu imóvel com você porque alguém indicou. Mas é justamente aonde eu cheguei nesses 32 anos, 32 anos de empresa, com esse cuidado. Porque não importa se o aluguel é 1.000, se o teu aluguel é 10.000. O que importa para mim é você estar feliz, né? O teu imóvel tá sendo bem cuidado. Não importa se eu vou receber mais ou menos, a gente tem todo um cuidado com a kitnet ou com a mansão. Então, assim, eu acho que é isso que você entendeu e viu todos esses anos e sentiu daí na pele quando você colocou o teu imóvel como proprietária para entender realmente o processo de como que funciona, né? Sim, e até dentro da atividade ali da agência, né? Muitas vezes a gente faz pesquisa, a gente vê situações de mercado. Então, quando a gente vê as barbaridades que são feitas por aí em termos de atendimento, em termos de procedimentos de locação, de venda de imóvel, o próprio relacionamento do corretor com o cliente, a gente vê que o mercado, nesse sentido, ele está muito aquém do que deveria estar. Talvez, né, aí talvez você possa dar a tua opinião, mas eu percebo assim, talvez com o boom de corretores de imóveis que entraram no mercado, muitas vezes pessoas despreparadas, muitas vezes pessoas só visando ali uma atividade fim e sem pensar nesse processo como, né, uma coisa de longo prazo. Então, eu acho que essa personificação do atendimento de vocês é uma coisa que é muito valiosa, porque realmente existe muita gente de má fé no mercado. Muito. Né? E hoje em dia, para vocês... E eu que trabalho com imagem, para você saber se um prestador de serviço ele é confiável ou não, o que a gente tem de gente maquiada hoje é impressionante. Então, tem uma boa imagem, tem uma marca bonita, mas a gente sabe que a marca ela vai muito, muito além disso. Né? O que a gente mais vê hoje é o bonitinho e ordinário. Então, muitas vezes uma fachada legal, todo mundo bonito, arrumado, mas na hora do tete-a-tete, de resolver o problema do cliente, porque hoje o marketing é isso, o branding, né? Ou seja, você cuidar de uma marca é você resolver o problema do teu cliente. Se você não está sendo útil e não está resolvendo o problema do teu cliente de uma forma adequada, você está fora do mercado. Então, muitas vezes, isso não digo só para a tua marca, mas para qualquer segmento. Quando a gente fala da construção de uma marca, você tem que pensar, eu estou sendo útil para o meu cliente, estou resolvendo o problema dele, porque não é sobre o que eu quero fazer, é sobre o que o meu cliente precisa. E isso vocês já entenderam há muitos anos. Vocês fazem isso com maestria. Então, vocês muitas vezes, dentro, né, da estratégia da marca da SZL, talvez vocês não façam um esforço para fora, de colocar o nome na mídia, de ficar fazendo propaganda o tempo todo em veículos de comunicação de massa, mas vocês olham para dentro e você está sempre focada em melhorar o teu atendimento, melhorar a tua equipe, melhorar os teus processos, em fazer isso acontecer. Porque você entendeu que isso é o que vai fazer com que você tenha novos clientes, né? Então, muitas vezes, essa reputação ela é construída dessa forma. Hoje a gente vê um cenário de internet em que as coisas elas são muito fugazes, elas são muito rápidas, elas são muito imediatas, mas a gente nunca pode esquecer que a marca ela acontece no real. É sempre uma interação. Ah, mas a minha marca atende online. Tudo bem, mas você vai ter uma pessoa atendendo outra pessoa. Não é, né? Tudo bem, estamos numa época de inteligência artificial, mas já se provou que as pessoas ainda preferem ser atendidas por pessoas. Não se sabe como vai ser daqui a 5, 10 anos. Mas hoje, o que a gente mais sente falta para construir uma marca é esse cuidado das pessoas, de você conseguir
ter esse atendimento humanizado, de você entender que não é sobre você tirar o teu da reta, mas você abraçar aquilo e falar, vamos resolver junto. Eu acho que é isso que faz a diferença no final do dia, né? Você se colocar à disposição para resolver o problema. E, claro, o teu lucro, o teu resultado financeiro, ele vem como consequência. Então, quando você entende essa dinâmica, aí você começa a investir na tua marca de uma forma diferente, entendeu? Exatamente. São coisas que, às vezes, a gente fala que meu pai sempre gostou de aparecer na mídia e fazer, vamos fazer propaganda, placa, tudo. Acho super válido, acho que tem que ser feito. Mas, às vezes, eu economizar, vamos dizer assim, num outdoor, não quer dizer que eu não estou fazendo propaganda, porque a minha propaganda é essa, eu estou conversando com você, eu estou conversando com aquele cliente, e ele está me mandando um cliente, eu não preciso fazer uma propaganda numa televisão para ganhar um cliente novo. Claro que também precisa, né? A gente sempre quer cliente novo, mas a gente sabe que quando a pessoa vem indicada, ela não sai mais. Porque alguém já indicou você, porque ela já apanhou tanto em outras imobiliárias, ou fazendo sozinha, porque tem muita gente que não quer pagar a taxa de administração. E daí faz sozinha, toma na cabeça e diz, eu não aguento mais, eu quero que alguém toque, eu quero ficar tranquila, eu quero só receber meu aluguel. Eu não quero me incomodar. Né? Então, e é o que a gente faz. Você compra o teu você não se incomoda, né? Você está me pagando pelo seu não incomodo. Como é que a gente fala? Pagar para não se incomodar. Você paga para não se incomodar. Né? Então, assim, são coisas que às vezes as pessoas não entendem, né? Muitas vezes, que às vezes até acham que, mas eu quero pagar menos, às vezes eu posso fazer menos. Mas assim, por que você não pode me deixar feliz e eu vou te deixar feliz? Vamos fazer. Se eu tô te pedindo isso, é porque esse é o meu custo que eu vou ficar tranquila e feliz, Sim. Né? Então, às vezes, as pessoas também têm que entender isso, que o serviço, muitas vezes, você não tá enxergando, mas você, que é o que a gente, são esses bastidores que a gente tá falando, né? Com várias pessoas que a gente já conversou aqui no podcast, que muitas vezes as pessoas não têm ideia de como funciona, né, todo um processo interno da empresa, quanta dor de cabeça a gente tem e a gente fica lá escondido e ninguém precisa saber. Às vezes o teu inquilino não está pagando aluguel e você nem sabe. Exato. Você já recebeu, você pagou para não se incomodar, entendeu? E você não vai se incomodar e a gente vai garantir o teu aluguel e vai estar lá bonitinho recebendo e quando ele for sair, às vezes pode ser que eu te conte. Ele saiu devendo 3, 4 meses, nós entramos com processo, ou a garantidora pagou, a seguradora pagou, porque a gente tem muito seguro fiança e garantidoras, né, de aluguel. Então, assim, e você não precisa se incomodar. Você só vai Exato. ser incomodada quando realmente precisa. Por exemplo, num vazamento. Uhum. Mas eu já vou com tudo. Fábio, teve um vazamento, custa tanto, os 3 orçamentos, o mais em conta deu esse, posso mandar fazer? Você só vai dizer sim ou não. Ou eu tenho um prestador, quero botar o meu cara que conhece lá. Beleza, também pode. Mas assim, eu já vou com a solução, né? Uhum. Eu te apresento o problema, mas eu já te apresento a solução junto. E é isso que é todo o nosso trabalho de marca mesmo, né? Exato. De branding. E você sabe que quando a gente trabalha o branding dos nossos clientes, a gente tem alguns princípios. E essa tua fala, eu queria trazer para você 2 princípios que eu acho que são a base, eles são o fundamento para você ter uma marca de sucesso mesmo. O primeiro deles é você, pegando um gancho nisso que você falou, né? Do valor do serviço. Então, hoje, a gente vê muitas vezes as pessoas questionando, mas isso aqui tá caro, isso aqui não vale, eu quero pagar tanto. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas elas se sentem pressionadas muitas vezes a baixar um valor de serviço, principalmente na prestação de serviço, né? Uhum. E porque você não chega numa loja, por exemplo, numa Zara da vida, sei lá, uma calça jeans custa, não sei quanto custa, R$300, vai. Você não chega lá e fala, eu vou pagar R$100 nessa calça. A vendedora vai olhar para você, vai rir da tua cara. Né? E isso acontece muito no serviço. Puxa, o meu serviço custa 5 mil. Mas eu quero pagar 1.000. E muitas vezes as pessoas, num desespero por querer realizar um serviço, ter uma agenda mais cheia, acabam aceitando. Então, nos últimos anos, o que eu venho amadurecendo é muito isso.
a gente não bota preço no serviço dos outros. E cada pessoa, cada empresa, cada marca tem que saber o quanto vale o seu serviço. E isso, muitas vezes, é um valor, como é que a gente fala? Intangível. E o nosso esforço, enquanto agência, muitas vezes, é ajudar os nossos clientes a construírem essa percepção de valor. Porque se eu estou cobrando, vamos voltar no valor lá, 5 mil, e o meu cliente quer pagar 1.000, eu estou com um problema de percepção de valor. Eu não estou sabendo ou demonstrar o valor do serviço que eu estou gerando. E aí você começa a desenvolver algumas ações nesse sentido. Mas eu acredito que você ter esse posicionamento, estabelecer um limite e falar, não, mas esse é o meu valor. Eu sei o quanto custa, eu sei a minha experiência, eu sei o meu repertório, eu sei o que eu tenho por trás para te oferecer e eu garanto o resultado que eu estou te oferecendo. Porque o que a gente mais vê hoje é gente querendo pagar 1/3 do preço, 1/5 do preço, e daí reclama, mas o fulano atrasa, mas o fulano não entrega, ou demora para entregar, entrega com uma qualidade péssima. Por quê? Porque não fez esse balizamento. Então, muitas vezes, o preço, ele não, né? A gente nunca pode ir só pelo preço. Tem que tomar cuidado também, porque às vezes existe uma supervalorização e uma gourmetização das coisas. Tem. Então, acho que isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto que você falou, de você olhar, de fazer as mídias e tal, é você cuidar de quem já está dentro. Então, quando a gente pensa, puxa, vamos fazer uma campanha de marketing, vamos botar a sua marca no radar. Para que eu vou fazer isso? Existe um objetivo? É um objetivo de reconhecimento de marca? É um objetivo para a gente atrair novos clientes? Porque muitas vezes o que a gente mais se depara também ali na agência são marcas querendo atrair novos clientes, mas aí a gente pergunta, quantos clientes você já tem hoje na tua base? Para quem que você já prestou serviço? Quem que já frequentou teu restaurante? Quem que você está atendendo? Eu tenho aqui, sei lá, 1.000 pessoas. Há quanto tempo elas não compram de você? Então, isso dentro do marketing são métricas que a gente chama que é o custo de aquisição, o CAC, versus o LTV, que é o Lifetime Value, o valor daquele cliente ao longo do tempo. Porque muitas vezes, como você falou, hoje vamos pensar, né? No meu caso, como tua cliente, eu tenho um apartamento pequeno, que é da minha família, e é o único imóvel que eu tenho com você. Mas se você for pensar na linha do tempo, então assim, quantas indicações eu te dei? Daqui para frente, todos os imóveis que a gente tiver, que for fazer alguma transação imobiliária, seja de compra, seja de venda, seja de locação, vai sempre passar por você. Então, o meu valor para você, ele vai aumentando ao longo do tempo. Seja pela minha própria ampliação do meu portfólio, seja pela indicação de novos clientes. E muitas vezes as empresas, elas olham para o curto prazo, elas olham para aquilo, puxa, mas eu tenho que fechar minha meta. Então, assim, você não pode mesmo pegar aquela tua listinha lá que você tem e vasculhar o que você pode vender a mais, o que você pode vender mais uma vez, o que você pode vender de forma recorrente. Porque muitas vezes o esforço não é para mais para fora, o esforço é para dentro, olhar para dentro. Quem já está dentro? Como é que eu posso melhorar a experiência do meu cliente que está dentro? Porque o teu inquilino, você pode pensar, puxa, o meu inquilino hoje ele está só pagando um aluguel de um proprietário. Mas no futuro ele pode comprar um imóvel. Ele Como pode já aconteceu várias vezes. Ele pode indicar a imobiliária para uma família, para algum amigo que queira comprar. Então, assim, as possibilidades em termos de indicação e de evolução desse cliente ao longo do tempo, elas são inúmeras. Só que as empresas, elas ficam muito mais focadas em atrair o novo e acabam não olhando para quem está dentro. Então, o que eu falo sempre é, olhe para quem está dentro. Desenvolva relacionamento, se aproxime, crie uma conexão. O que eu preciso fazer, Fábio? Ações com os meus inquilinos? Não. Simplesmente execute o seu trabalho de uma forma impecável, como você sempre faz. Com honestidade, com transparência. Às vezes as pessoas pensam que numa prestação de serviço tem que ser tudo perfeito. Não é o perfeito. Às vezes você tem problema, às vezes você tem que resolver as situações. Como é que você age, né? Você é aquele que vai assumir a responsabilidade e vamos resolver? Ou é aquele que tenta achar um culpado? Acho que isso que faz toda a diferença. E a gente, você falou isso, me lembrei agora, meus corretores volta e meia, que eu normalmente não atendo inquilino, né? Eu atendo proprietário. Então, os corretores vêm para mim e dizem assim, Augusta, angariei esse imóvel aqui, vai colocar para locação. Eu falei, da onde que veio? Porque eu sempre quero saber por onde que o cliente chegou lá. Esse aqui é um inquilino meu, que é a mãe do meu inquilino. Eu falei,
A mãe do teu inquilino diz assim, porque o meu inquilino falou que eu fui tão boa no atendimento para o inquilino que ele imagina como deve ser para proprietário. Então, isso que a gente teve alguns quiprocós, vamos dizer assim, com ele, e que a gente foi meio chato no ponto de ser incisivo, que não tem que resolver isso e tem que fazer dessa forma, assim, porque era o jeito correto. E ele gostou tanto do jeito que eu trabalhei com ele, da forma que foi conversado e explicado, e ele entendeu aquilo, que ele indicou a mãe dele que estava indo para um apartamento pequeno, deixando a casa pra gente para alugar a casa dela, que ela não queria vender. E que ela queria colocar para locação. E eu falei para minha mãe, coloca lá na imobiliária, porque se eles me atenderam dessa forma e cuidam tanto do imóvel, né, do proprietário dessa forma, eu quero que você também tenha uma imobiliária que vai cuidar também do teu imóvel desse jeito. Então, às vezes, até o inquilino, que às vezes a gente meio que pega no pé e fala, não, mas você tem que fazer assim, o assado, a conta é tua, não é? Entendeu que aquele tratamento realmente era da forma correta, que ninguém estava fazendo nada de errado e que ele queria que o imóvel da mãe dele fosse tratado daquela forma também. Então, assim, os clientes vêm de todos os lados, né? Então, assim, e normalmente é justamente dessa tratativa de você sair, de você conversar, de você ligar, perguntar se está tudo bem, ou quando você vai conversar, às vezes até eu tenho uma proprietária minha que é muito engraçada, ela tem alguns imóveis comigo. Quando eu ligo para ela, porque ela já fala direto com a minha secretária, com a Adri, com o pessoal de manutenção, quando precisa resolver alguma coisa. Quando eu ligo para ela, ela já me atende assim, para você tá me ligando, ou é para me dar presente ou é porque tem BO. Daí eu falei assim, dessa vez é porque tem BO. Eu sabia que tinha alguma, para você tá me ligando, é porque eu adoro conversar com você, mas eu sei que você é super ocupada, para você me ligar, é porque aconteceu alguma coisa, ou é para me ligar para perguntar se eu tô em casa, pra você me mandar um presente. E eu falei assim, dessa vez é porque é um BO, não é um presente. Eu falei, então, assim, é engraçado como tem pessoas que só falam comigo e eu adoro conversar e volta e meia eu tô atendendo também. Quando a gente tem tempo, a gente vai, sai tomar um café, vai almoçar. Eu gosto desse contato com as pessoas e eu acho que isso que é super legal, né? E o que a gente percebe, por exemplo, você empresta muito a tua autoridade de marca pessoal para SZL. Então, a gente sabe que muito do que as pessoas têm como percepção hoje da imobiliária, ela também está ligada à tua atuação. E essa confiança que elas estabelecem com você, independente de ter um contato direto, de ter um contato frequente ou menos frequente, mas elas sabem que você está lá. E elas sabem o tipo de profissional que você é. E sabe que também vão poder me ligar a hora que pode te ligar. Não você deu pode não estar dando as caras, mas você está ela. Resolvendo as coisas nos bastidores. Então, isso dá uma tranquilidade. Você fala, por que, né? Eu acho que é isso. A gente entender que essa troca, ela é muito, muito importante na construção ali. Uhum. E uma coisa que a gente sempre comenta, né? Você como minha agência, é que muitas vezes para você elogiar uma pessoa é muito mais difícil do que para você meter a boca nela, né? Uhum. Principalmente, por exemplo, os Google, né? Sim. O nosso amigo Google. A gente fala assim, nossa, a gente teve um episódio na época, voltando lá, quando a gente era Senzala, em 2018, e que a gente mudou o nome para SZL, a gente teve um episódio que as pessoas começaram a entrar no Google... para diminuir a nota, né? Para diminuir a nossa nota, Facebook porque também, lembra? Era Facebook, era Insta, não era nem no Insta, era no Face mesmo. No Face e no Google. Colocando uma estrela pra gente, e eu lembro direitinho, era véspera de carnaval, e eram pessoas do Rio de Janeiro, a maioria era do Rio de Janeiro, não eram nem clientes nossos, e a gente começou a ter, e você me dizia assim, Augusta, o que tá acontecendo que tem um pessoal colocando uma estrela, né? Aconteceu alguma coisa aí na empresa? Eu falei, não aconteceu nada, e daí eu comecei a entrar, e você também, a gente perguntar o que aconteceu, né? Por que você tá dando uma estrela? Você é cliente? Você foi maltratado? O que houve? Não, é por causa do teu nome, né? Daí eu falei assim... Era um post, né? Que tinha dado origem a toda uma campanha de alguém militando contra a imobiliária e
me pedindo para entrar no perfil para fazer avaliação negativa, lembra? Isso, e que a gente era racista. Daí eu falei assim, gente, isso foi em 2018. A gente nasceu em 74, né? Isso era 2018. E a senzala sempre foi senzala, né? A gente nunca precisou mudar. E senzala era voltado à moradia. Então, quando meu pai lá atrás colocou esse nome, ele falou, eu vou tratar de moradia. Não importa se é moradia de índio, de escravo, do que for, né? Eu vou tratar sobre moradia. Era simplesmente um nome. A gente nunca foi racista, nem nunca aconteceu nada. E daí as pessoas começaram a colocar uma estrela. E eu falei, o que a gente faz? E a gente entra no negócio de que hoje, para a pessoa que foi bem atendida, entrar lá no Google e elogiar você, nossa, adorei essa imobiliária, me atendeu super bem, ou qualquer coisa que seja, colocar uns 5 estrelas e dizer ótimo, mais nada, né? Ninguém faz. Mas para colocar e meter a boca do inquilino que saiu devendo, e daí ele quer ter razão e coloca lá no Google, porque a maioria dos inquilinos que estão devendo são os que mais gostam de colocar 1 estrela no Google, né? A gente diz assim, que são normalmente as pessoas que... E daí você tenta negociar, você consegue negociar, e mesmo assim daí vai alguém da família e vai lá e escreve para dizer que não foi a pessoa, que foi outra pessoa. Daí você tenta descobrir, conversa, e as pessoas somem. Mas elas deixam aquilo lá, né? Que muitas vezes as pessoas, quando você questiona aquele post, pergunta o que houve, o que aconteceu, as pessoas, a maioria não responde. Elas somem. Né? Elas somem. Então, assim, a reputação, às vezes, de uma empresa que tem 50 anos pode ir por água abaixo, porque pessoas que... É claro que não é tão fácil assim de fazer isso, mas pode ir por água abaixo por uma besteira, e que é o que eu sempre faço, eu, Augusta, que amo um TripAdvisor da vida, eu leio todas... eu quero aquele hotel. Mas eu quero saber o que falam do hotel. Eu não leio só os ruins, né? Porque a gente sabe que tem muita gente chata, né? E a pessoa, eu não gostei porque o banheiro tinha cheiro de esgoto, né? Tipo assim, mas às vezes ela pegou, sei lá, não sei, não vou deixar de ir no hotel porque ela falou que aquele banheiro tinha cheiro de esgoto, até porque eu não vou ficar dentro do hotel, né? Então, são coisas que a gente sabe que tem pessoas que acabam tratando. Como é que você vê, né? Você na área de branding, como é que você vê isso, esse Google, essa digitalização dessas, de tudo isso que está acontecendo hoje em dia, né? Eu penso assim, primeiro é um caminho sem volta, a gente não vai... E é uma ferramenta muito útil, a gente não vai retroceder e voltar a não ter esse tipo de avaliação online e recomendação. E pelo contrário, eu acho que ela é muito... útil, como você falou, você vai viajar, você quer uma dica de um restaurante, você vai querer uma dica de um hotel. Às vezes até você está chegando numa cidade nova, você precisa encontrar certos prestadores de serviço, tudo isso te ajuda muito, né? Só que o problema é que a forma como é feito hoje, sabe quando marido e mulher briga e a mulher quer botar a boca no trombone e fica falando um monte de coisa, de situações que são... situações corriqueiras, são problemas corriqueiros, muitas vezes são coisas pequenas que tomam uma amplitude muito maior do que elas deveriam porque a pessoa traz aquilo à tona e faz um barraco online. E ela não pensa que por trás daquilo existe um trabalho muito sério de uma construção de marca e de uma empresa que muitas vezes ela pode estar passando por um momento de dificuldade, ela pode estar passando por um momento em que, não sei, 2, 3 funcionários saíram ao mesmo tempo e ela realmente teve uma queda um pouquinho ali no atendimento, mas aquilo foi uma contingência de um ou 2 meses, mas depois ela recupera, né? Então, a pessoa ela não tem esse filtro interno de falar, puxa vida, as pessoas pisaram na bola comigo, eu vou lá conversar com a imobiliária, vou ver, né? Ela não quer resolver o problema, ela quer reclamar, ela quer atenção, ela quer o termo, né? Um termo que se usa, ela quer lacrar. Ela quer que todo mundo entre embaixo, aquilo é uma coisa muito egóica. Eu vou entrar embaixo, você tá certa, é isso mesmo, bota a boca no trombone. E as pessoas não pensam que isso é extremamente prejudicial, tanto para a empresa quanto para ela mesma, porque qualquer pessoa séria vai olhar aquilo e vai falar, meu Deus, olha o que você está reclamando, né? Você como prestadora de serviço, eu também, a gente sabe que a gente tem que ser exigente. A gente tem que ter um mínimo de exigência, que é o nosso padrão de atendimento, o nosso padrão de qualidade.
Muitas vezes as pessoas podem querer se rebelar contra esse padrão de atendimento. Puxa, mas a minha regra, né? E isso faz parte do teu posicionamento de marca. O meu limite é esse aqui. Você não vai passar daqui. Seja por uma regra de contrato, seja por uma regra de processo. É você que é guardiã dos teus limites, da tua marca. Você não pode permitir que uma pessoa externa, mas eu quero. Como uma criança mimada, birrenta, eu quero. Não. Aqui funciona dessa forma. E você simplesmente está salvaguardando os teus direitos em termos de imagem e de processo e guardando os teus funcionários, a forma como você faz o teu trabalho. Que a tua marca em si, são os teus pontos de contato. Então, a pessoa, às vezes, ela está num dia ruim, ela acordou com o pé virado, aí ela quer, brigou com o filho, ela fala... Aí a primeira coisa que acontece, recebeu uma notícia, ou sei lá, olhou a parede e está com um vazamento. Pode acontecer. Isso acontece diariamente, não é verdade? Mas aquilo toma uma proporção e ao invés dela ter um filtro e falar, puxa, eu vou resolver isso com a imobiliária, ela vai, bota. Então, assim, o que eu sempre falo, né, para as pessoas enquanto consumidoras e enquanto avaliadoras de outras marcas, se você tem uma avaliação positiva para fazer, faça principalmente do pequeno, ele depende daquilo. Esses dias eu fui tomar açaí com meu filho num açaizinho que tem do lado da nossa casa. Um negocinho super pequeno, novo. Eu fui lá e eu não sou de deixar avaliação, mas eu deixei. Eu falei, cara, ela me atendeu super bem. O produto dela é muito bom. Eu vou recomendar, porque ela é pequena, ela tá começando. Agora, tem gente que você vê que é avaliador profissional. É o juiz de Deus. Ele fala, aqui é bom, aqui é ruim. O cara tem 150 avaliações no perfil dele. Falando bem, falando mal. Então, existem todos os perfis. E quando você tem uma experiência ruim com uma marca, o que eu sugiro? Deixe de se relacionar com essa marca. Ou tente resolver diretamente com ela. Porque muitas vezes, existe gente, como a gente já comentou, tem pessoas e marcas que agem de má fé? Tem. Nesse caso... Aí você vai procurar os seus direitos de forma jurídica. Você entra com um processo, você vai no Procon, você procura os seus direitos legais. Agora, se realmente a empresa pisou na bola de forma pontual, resolve com ela. Não precisa jogar no ventilador. Porque muitas vezes são anos de uma construção, como você falou, silenciosa, que ela pode ser prejudicada por uma pessoa que fez uma reclamação muitas vezes infundada. Porque, né, Augusta, da nossa experiência ali dentro do Google da imobiliária, todas as vezes que eu falo para você, Augusta, chegou uma avaliação aqui, o que aconteceu? Você sempre me explica a história. E sempre é alguma coisa do inquilino que não está de acordo com uma norma, mas é norma. Então a pessoa se rebela contra uma coisa que ela não deveria se rebelar. É a mesma coisa, você assina um contrato e depois você quer que o negócio seja diferente, você deveria ter lido o contrato. E sempre cabe a você entrar ou não numa relação, de acordo com o limite que você tem ali. Né? Você não é obrigado a aceitar as regras, você daí pula fora antes. É isso. Exatamente, assim, a pessoa às vezes não tem cadastro. Ela vai lá no Google Blue, imobiliário horrível, porque daí às vezes eu nem sei quem que é a pessoa, eu pergunto pros funcionários, eu falei, gente, quem que é essa pessoa aqui que falou imobiliário horrível? O que aconteceu? Esse é o rapaz que quis alugar o imóvel, mas ele não tem cadastro. O cadastro dele é muito ruim, ele tá com a vida suja e a gente tem certeza que não tem como alugar para ele. Falei, pois ele foi lá, alguém atendeu ele mal aqui dentro, alguma coisa pra gente poder se retratar. Não, Augusto, ele simplesmente ficou revoltado porque a gente negou o cadastro dele. Então, assim, a pessoa fica revoltada porque ela já tá passando um momento difícil, mas ela quer acabar com os outros também. Ela não quer acabar só com a vida dela, que ela já tá acabada ali. Ela quer acabar com os outros também. Tipo, dane-se todo mundo. Né? Então, e isso a gente vê muito em rede social hoje, com pessoas famosas, né? Que as pessoas... porque ela se separou. Né? Tem uma lá, fulana que eu sigo lá, que eu adoro. Ela casou, ficou 3 meses casada, se separou e todo mundo meteu o pau nela. Porque ela foi... super educadíssima, ela não ficou falando, não fez barraco, não colocou na mídia, as pessoas só ficaram sabendo que ela se separou. Ninguém até hoje sabe o motivo da separação dela. Ela foi uma pessoa muito fina, né? Exato. Elegante. Que ela quis... E as pessoas estão metendo a boca nela, porque não sabe nem o motivo que ela se separou e estão metendo a boca nela nisso. Eu falei, gente, que mundo a gente tá vivendo, né? Que as pessoas entram lá só pra falar mal de você. Exato. Ou falar mal da tua empresa. São pessoas que eu digo assim, são mal amadas, né? Porque se você não gosta, por que você segue essa pessoa?
né? Se você não gosta dessa empresa, por que você está trabalhando com ela? Ou então tira de lá e pronto, resolve, encerra o assunto. Não tem por que você ficar discutindo isso em rede social, ou na mídia, ou em algum lugar. Chega a conversa, olha, não gostei do teu trabalho, eu queria que você tirar meu imóvel daqui, como é que eu faço? Ponto. Exato, exatamente. Né? Eu acho que hoje a gente vive um mundo abundante de prestadores de serviço, de opções, então a gente nunca é a única opção. Não. E se você não está satisfeito, né, e não é uma questão, não é uma soberba. Se você não está satisfeito, vai procurar outro. Não é isso, mas muitas vezes as pessoas elas têm critérios de satisfação que são diferentes muitas vezes do que você está propondo. Aquele alinhamento de expectativa inicial que deveria ter ocorrido ou no momento de uma eventual apresentação de proposta comercial, né, onde você vai apresentar as regras lá do teu trabalho, por exemplo, talvez aquilo a pessoa entendeu errado. E isso acontece porque a comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa entende. Então, você acha que você falou uma coisa, a pessoa entendeu outra. E tá tudo bem. O que a gente precisa desmistificar é que está tudo bem. A gente pode e deve ter tratamentos respeitosos nas relações que a gente tem, comerciais. Uhum. E a gente não precisa estar num lugar onde não nos favorece. Vai procurar outro. Então, assim, e o posicionamento de marca também ele fala isso. Você não vai agradar todo mundo. Você não é para todo mundo. Então, quanto mais você tem noção de quem é o teu cliente, qual é o cliente que você quer ter perto, mais você vai afastar aquele que você não quer atender. Por N motivos, você está no seu direito de falar, eu não quero te atender. Você tem um nome sujo, eu estou me resguardando de um possível problema financeiro. Para o meu terceiro, né? Para o meu terceiro proprietário. Para mim mesmo, né? Augusta, porque te gera dor de cabeça. Tudo. Antigamente, quando não tinham as garantidoras, você tirava do teu fluxo de caixa para pagar o aluguel do proprietário. Então, é uma série de problemas que muitas vezes a pessoa, quando ela não tem uma noção de como as coisas funcionam na vida e no mundo, ela faz uma reclamação muito infundada. E eu acho que é por aí. A gente tem que botar o nosso limite, tratar com respeito e sair de uma relação que não favorece, né? E isso não deixa de ser você ter o sucesso na tua marca, você saber fazer isso também. Saber fazer né? isso. E além disso, né? Para uma marca ser bem sucedida, o que mais que você acha que uma pessoa, você que trabalha diretamente com branding, tem que fazer? Eu penso que hoje, assim, a gente vive um momento de mercado em que o marketing e o branding, eles estão muito banalizados. Se fala muito sobre isso, todo mundo virou especialista disso. Eu gosto de falar muito que o marketing, ele não é uma profissão, ele é uma habilidade. Todos nós que temos empresa, todos nós que somos uma marca, seja ela uma marca de negócio, uma marca pessoal, a gente precisa entender de marketing, e marketing é entender de pessoas. Quando você entende o comportamento das pessoas, o que leva elas a fazerem os movimentos, porque as pessoas elas estão vivendo a vida delas, elas estão no movimento diário delas. Então, se você, enquanto marca, consegue entender que você não é o centro do universo dela, você é uma parte do dia, que muitas vezes você vai resolver um problema que ela precisa, e que às vezes as coisas elas são muito mais rápidas e muito mais simples do que a gente pensa. A gente tende a achar, nossa, o cliente... Você é um microcosmo dentro, né? Um grãozinho de areia dentro do dia do cliente. A gente é poeira no vento, como a gente chama. Então, quando você tem essa noção de que a tua marca, ela precisa fazer esse esforço, você começa a construir, né, esses ativos de marca de uma forma intencional. Porque você fazer... O que a gente vê muitas vezes no escritório? Pessoas que querem criar uma marca e delegam 100% para nós a estratégia e a visão dessa marca. É claro, a gente é especialista, mas muitas vezes essas pessoas elas esquecem que a visão de negócio ela tem que andar junto com a visão de marca. Aonde que essa marca quer chegar? Qual é o propósito que você tem, né? Um propósito de uma forma mais ampla. E muitas vezes, quando a gente consegue ter essa sinergia com o proprietário ou com a pessoa de referência da marca, mas muitas vezes é o proprietário que a gente consegue lidar diretamente e ele abraça e ele entende o valor de uma marca, a necessidade que é você investir numa marca. São os projetos mais bem-sucedidos. Por quê? Porque ele vai trazer a visão do negócio. Ele vai estar atento ao que o cliente está falando e vai repassar para o projeto. Ele vai estar pensando em novas formas de trazer essa marca de forma relevante para aquele cliente. Porque a marca, hoje,
as campanhas de marketing não são mais, aquelas campanhas onde nós falamos sobre nós. São as campanhas onde as pessoas falam sobre nós. Então, hoje, como você falou, uma indicação, por que uma indicação é um cliente que certo que você vai fechar? A não ser que haja algum detalhe muito específico ali que você não negocie. Mas a indicação, ela é o que a gente chama de um cliente quente, porque aquele processo de construção de confiança, ele foi transferido por um terceiro. Alguém que te indicou, um proprietário, um amigo, alguém da tua família. Então, essa construção de confiança, ela leva tempo. Você não vai se relacionar com uma pessoa da noite para o dia, né? A gente sempre brinca, puxa, vou sair para jantar num primeiro encontro e a pessoa me pede em casamento, é um negócio muito estranho. E dependendo do tipo de relação, então, por exemplo, uma imobiliária, principalmente essa confiança que precisa para você gerenciar patrimônio imobiliário é uma coisa que você não constrói do dia para a noite, né? Então, você ter essa visão e você conseguir construir isso, eu acho que é o alicerce mais importante hoje para a tua marca. Então, isso foi o que também fez a gente, já pegando um gancho aqui e falando, pensar no projeto legado. Né? Então, quando eu me lembro de uma conversa que a gente teve ano passado, Augusta, ano que vem são 50 anos da marca, o que a gente vai fazer? E muito mais do que a gente falar da SZL para o mercado, a gente quer que as pessoas falem da SZL para nós. E para as outras pessoas que contem as histórias, porque a marca hoje é sobre você contar histórias. Histórias de sucesso do teu cliente, histórias de transformação. Muitas vezes uma história que não começou tão bem, mas que ela terminou bem. Então essas histórias, elas são parte desse legado, dessa grande teia que a gente vai tecendo e vai costurando para construir a tua história da marca ao longo do tempo. Então, a ideia de fazer esse projeto foi justamente isso. Não somos nós que estamos falando quem é a SZL, são as pessoas. Cada um sob uma visão de um parceiro, sobre a visão de um cliente, sobre a visão de um funcionário, de um fornecedor. Então, essa construção plural que a gente chama é muito rica, porque são elas que vão falar para as outras pessoas, puxa, que legal, olha só que bacana essa história, não sabia que funcionava assim, ao mesmo tempo que você consegue transmitir a tua autoridade no assunto. Porque hoje nós vivemos também em um momento em que existem muitos especialistas de muitas coisas que as pessoas não conseguem desenvolver um raciocínio lógico. E a gente sabe disso. Então você vai ter uma conversa um pouco mais profunda, aquilo não tem embasamento. E é o que eu sempre falo, né? A marca que tá... O grande dilema das pessoas hoje, que são pessoas assim, a partir dos 35 anos para cima, é esse. São pessoas que construíram uma marca, seja ela pessoal, seja ela de negócio, elas construíram essa marca no offline, no mundo real. Então, é um médico, um advogado, uma empresa que construiu toda uma reputação de negócio, fazendo ali uma comunicação tradicional, fazendo uma apresentação da empresa, um site, muitas vezes tendo um boca a boca funcionando, né, no caso principalmente de profissionais de saúde, mas daí vem toda uma geração, e veja, não é uma crítica, tá? Eu não estou dizendo que pessoas de uma geração mais nova, na faixa dos 20 anos, não estou dizendo que eles não têm capacidade, não é isso, mas muitas vezes todo aquele repertório, aquela experiência que é tão rica de quem já tem 20, 30 anos de carreira, ele fica para trás, porque a pessoa não está no Instagram, porque a pessoa não está no... Vamos pegar um médico, não está no Doutoralha, ele não tem um site. Aí você pega uma médica recém-formada, que muitas vezes não tem uma bagagem, um repertório de anos de prática, que isso só a experiência, né, te traz, e ela tem uma imagem muito mais bem posicionada, todo mundo falando e todo mundo querendo, porque o consultório é maravilhoso, porque ela investe em comunicação. E veja, mais uma vez, não quero dizer que isso não é importante, mas muitas vezes essas marcas, elas vão ter que parar e pensar, puxa, eu vou ter que encontrar uma via de meio, porque eu não quero ser o blogueirinho da história, eu não quero vender a minha alma para o algoritmo, mas eu preciso achar uma forma de estar minimamente presente no digital. As pessoas saberem que eu existo, né? As pessoas vão ter que saber que eu existo. É um movimento sem volta. Não tem mais como você falar, puxa, eu não quero jogar esse jogo. Você pode não querer jogar o jogo do algoritmo, você pode querer não se tornar um produtor de conteúdo, uma pessoa que fica o tempo todo expondo a sua privacidade, expondo a sua vida íntima, familiar, né? Eu acho que isso são limites, como a gente falou. A gente não precisa fazer dessa forma.
mas as pessoas precisam te conhecer. E saber o que você faz, saber né? o que você muitas faz. Muitas vezes você tá... eu jogo beach tênis e muitas vezes a gente não sabe. A gente chega, joga, a gente tem uma turminha, só que esses dias a gente sentou, porque era aniversário de uma das meninas do beach, a gente sentou, nossa, mas o que você faz, o que você faz, o que você faz? Ninguém sabia o que a outra fazia. Uma tinha loja que eu cansei de comprar na loja dela. Falei, meu Deus, você é dona dessa loja e eu canso de comprar e não sabia que você era dona, que você jogava comigo. Então, são coisas que muitas vezes o negócio é tão... hoje em dia todo mundo, tudo tão rápido e coisa que às vezes você não consegue sentar para descobrir o que a pessoa faz. E se você, não, só vai descobrir porque daí a amiga, você é minha amiga e você é amiga daquela, nossa, mas ela faz isso. Não, e veja, dentro assim, por exemplo, o que você faz, Fábio? Tem uma agência de branding. Dentro da agência de branding, a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Isso acontece muito. Puxa, eu não sabia que você fazia tal coisa, né? E o marketing, ele você muito... encontrar esse ritmo de comunicar, encontrar essa frequência que faz sentido para você. Você vai, claro, quando você decide não jogar o jogo da velocidade do digital, você está fazendo uma escolha, mas você vai ter a possibilidade de construir do seu jeito. Isso pode ser uma dica para quem está começando. Super, porque veja, o que eu diria para quem está começando agora? Quando a gente vai pensar no marketing, no branding, a gente tem que olhar para fora, para além do Instagram. Hoje a gente está muito olhando para um negócio que é uma roda de rato, coisas rápidas, coisas rasteiras. Vamos pensar nessa marca de uma forma ampla. Então, para quem quer trabalhar com gestão de marca, pensa nessa marca para fora. Ela é muito além. O Instagram é só um canal. Às vezes não faz nem sentido para certas marcas estarem presentes no Instagram, né? E assim... hoje o marketing ele é tão especializado que para você fazer uma coisa bem, você tem que ir em profundidade. Então, você tem que entender, eu vou ser um profissional generalista que vai entender de tudo um pouco e vai saber falar, ter uma visão holística do processo, ou eu vou entrar em profundidade em um tema específico, porque hoje você pode ser um prestador de serviço, mas numa profundidade excelente e ser o melhor da tua área. Essa é uma oportunidade para quem quer fazer uma coisa muito específica, uma edição de vídeo, produção de conteúdo, gestão de tráfego. Então, existem inúmeras áreas. Você só precisa entender qual é o teu perfil. Você é mais técnico, você é mais criativo, você é mais líder. Dentro disso, puxa, vou me especializar aqui. E vai na profundidade. Ou pensa, puxa, preciso entender um pouquinho de tudo, entender como é que funciona e ter os parceiros certos para fazer essa profundidade, porque a profundidade precisa para você ter resultado. Isso aí, muito bom. E que palavra você acha? A gente tá acabando, nossa, infelizmente, passou muito rápido. Eu queria que você deixasse uma palavra que você pensa sobre o nosso legado, do que você já trabalhou com a gente, do que você é como nossa cliente. Que palavra que você pensa que você pode deixar para a gente como um legado que você vê a imobiliária? Eu acho que se a gente fosse fazer o bingo da palavra desde o começo desse podcast, seria cuidado. Era a palavra que eu tinha pensado e, assim, por coincidência, foi o que foi repetindo aqui na nossa conversa. Eu acho que o cuidado que vocês têm com os clientes, com o processo, com a própria marca, essa atenção aos detalhes, é isso que faz com que vocês tenham cada vez mais sucesso e que vocês consigam manter a tradição de vocês no mercado imobiliário. Fabi, obrigada. Obrigada, eu adorei. Querida, eu amei. Quem quer te seguir? Tem o arroba? Tem Vamos o arroba. lá, que quer contratar você para fazer todo um branding na sua marca, então, pessoal ou da empresa. Eu tenho a agência Likewise, o nosso arroba é likewise.ag no Instagram. E tenho também o meu perfil de marca pessoal, Fabi Bétega, com 2 T's no Instagram. Que também é muito bom. Lá eu tô compartilhando insights sobre a vida, sobre posicionamento de marca, falo um pouquinho de tudo. E lá, se você quiser conversar comigo sobre alguma coisa, qualquer coisa... Gente, contrata essa mulher, ela é ótima. Ela é ótima. Obrigada, Fabi, querida. Obrigada a você. Eu amei nossa conversa. Eu também amei Obrigada. a nossa conversa, não podia faltar você. Obrigada. Beijo.